Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula do capítulo 15, compartimentos intracelulares e transporte. Primeira parte dele, a gente vai falar das organelas envoltas por membranas. Aqui tem uma fotomicrografia eletrônica mostrando alguma dessas organelas. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, né? O retículo endoplasmático rugoso são essas voltinhas que você está vendo aqui, ó, bem perto da membrana. Na verdade, ela é uma continuação da carioteca, não dá para você perceber direito nessa imagem, mas aqui, ó, a carioteca continua nele, tá vendo? Aqui é o retículo endoplasmático, né? E é rugoso porque ele tem o quê? Esses pontinhos pretos aqui, ó, que são os ribossomos, né? Aqui você está mostrando o núcleo, aí ele não está indicando, mas aqui é a carioteca do núcleo, que é uma membrana dupla, já a gente vai ver o esquema dela. Lisossomos, né, que estão associados com a digestão, peroxissomos, com a desintoxicação, e mitocôndria, né, que é a fonte de energia. Então, você tem uns sistemas de todas essas organelas são, na verdade, o quê? Sistemas, né, de membranas, né? São compartimentos, né? E esses compartimentos permitem que você faça reações químicas separadas. Por exemplo, a reação química que acontece na mitocôndria, né, ela é totalmente separada da reação química que acontece no peroxissomo, que acontece no lisossomo, que acontece no retículo endoplasmático. E são reações químicas que, se tivessem todas juntas no mesmo compartimento, não seria possível elas acontecerem. Então, essa aqui é a principal função da membrana, né? Que é criar esses compartimentos, permitindo a complexidade dos eucariontes, que são os organismos que possuem que possuem os eucariontes, né? Que possuem esses compartimentos, né? Formando as organelas membranosas, né? Diferentes organelas, diferentes processos metabólicos. Aqui é um desenho, um esquema para falar a mesma coisa. O que você tem? Tem uma célula aqui, essa microvelocidade, bem característica no intestino, né? Aumenta a área para absorção. Aí você tem aqui o endossomo, né? O citoplasma, o peroxissomos, que eu acabei de falar, o lisossomo, o Golgi, né? E aqui o retículo endoplasmático rugoso. Percebe que aqui nesse desenho dá para você ver claramente, ó, que ele é o quê? Uma continuação da carioteca, né? Aqui o núcleo, aí você tem aqui a membrana plasmática, alguns ribossomos livres. Você tem ribossomo no retículo endoplasmático, porque ele vai fabricar a proteína para dentro do retículo endoplasmático, né? E você tem ribossomo no citoplasma, que vai fabricar a proteína que vai soltar ela no citoplasma, certo? Então, nessa célula do intestino aqui, as organelas que normalmente existem são os principais representantes das organelas que nós estudamos. É claro que todas as células não têm todas as mesmas organelas. Por exemplo, a hemácia, ela não tem nem núcleo, né? Ela não tem núcleo, não tem DNA, ela só tem a membrana, a carioteca, o citoesqueleto, e dentro dela as proteínas, hemoglobina, né, para transportar o oxigênio, né? Então, nós temos as especializações celulares que fazem com que alguma organela seja muito desenvolvida naquela estrutura, naquela célula, e outras desapareçam, né? Mas aqui a gente está olhando para o geral, tá bom? Aqui está mostrando as principais estruturas da célula e relacionado com o capítulo do livro, né? Que tem, né? Onde que fala do citosol, do núcleo, do retículo endoplasmático, do Golgi, né? Ele fala que as principais funções de cada organela, que eu já acabei de citar e mencionar, e associa com o capítulo do livro. Aqui ele faz uma relação de importância. Veja, aqui, ó, é a porcentagem do volume, né? Você tem algumas... principal volume da célula é o citoplasma, ou citosol. Aí depois você vem, em termos de volume, a mitocôndria, seguido do retículo, que é obtenção de energia, fabricação de proteína, controle genético, aparelho de Golgi, que é pós-fabricação de proteína, né? Aí peroxissomo, lisossomo e endossomo tem a ver com digestão e desintoxicação. E aqui o número de organelas. Veja que mitocôndria, né, tem muitas mitocôndrias na célula, né? Assim como o peroxissomo, lisossomos e endossomos. Mas o mais importante, mais significativo aqui é o volume. Agora, como essas organelas surgiram, né? Vejam, a teoria que nós temos é que, no caso da carioteca e do retículo, percebe que a carioteca e o retículo é a mesma coisa. É a mesma membrana em continuidade, tá vendo? Se o cara começar a correr aqui, olha, tá andando na carioteca, de repente ele tá no retículo. Aí tá dando volta no retículo. E ele volta para onde? Para a carioteca de novo, tá vendo? Então a carioteca, ela é contínua com o retículo. E eles acreditam que esses dois cidadãos, como você está vendo nesse esquema aqui, surgiram do quê? Da
invaginação da membrana plasmática. Eles acham que houve uma invaginação que acabou formando essa estrutura, que é a carioteca e o retículo endoplasmático, né? No caso aqui, o rugoso, por quê? Porque o ribossomo está preso a ele, né? Então você tinha uma célula procariota ancestral e você formou aqui, a partir da invaginação da membrana, uma célula eucariótica ancestral. Já a mitocôndria, né, e aqui ele não está mencionando, mas tem também o cloroplasto, são organelas, né, que possuem, no caso da mitocôndria aqui, que possui um DNA próprio, que é o DNA mitocondrial, né? O cloroplasto não tem DNA próprio. A mitocôndria, eles acreditavam que quando a nossa célula, aqui já, ó, uma coisa interessante, aqui a nossa célula é procariota. Aí, quando invagina, ela se transforma numa eucariota, mas ela ainda não tem mitocôndria, então ela ainda é anaeróbia. Essa célula procariota anaeróbia, ela é invadida pela mitocôndria, que passa a viver em simbiose com a célula, né? Tornando a nossa célula aeróbia, né? Ela fornece nutrientes para a mitocôndria, proteção, e a mitocôndria em volta devolve o que é energia, né? Então passou a ter agora uma célula eucariótica primitiva. Então vamos rever isso, ó. A gente partiu de uma procariota, aí formou membrana e retículo endoplasmático para ela virar eucariota. Agora já tem núcleo, já tem retículo endoplasmático. Mas ela ainda não respira com oxigênio, ela ainda é anaeróbia. Aqui, ó, quando a mitocôndria invade, passa a viver com ela, aí ela salta de eucariota ancestral para eucariota primitiva, né? Que deu origem às que estão aqui hoje, né? Mas o cloroplasto eles também acham que, no caso da célula vegetal, que também foi por migração, né? Porque ele fazia fotossíntese, ele era independente, né? E é isso aí, pessoal.